Do livro Pão Nosso, capítulo 114, Novos Atenienses, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 114. Novos Atenienses. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Atos 17, 32. O contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava as suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor, se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia, então, por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso escarninho dos admiradores, de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante de mais um capítulo em que Emmanuel nos brinda. O capítulo tem, então, o nome de Novos Atenienses. Em Atos dos Apóstolos, muito interessante que você possa ler esta passagem no capítulo 10, no Atos 17, que foi escrito por Paulo, porque o entendimento passa a ser melhor. Então, foi escrito que, mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Então, Emmanuel começa a explicar que o contato de Paulo com os atenienses do Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Então, o que vem a ser Areópago é
no grego significa um ponto mais alto da colina. Então, esse local, ele era assim denominado, que era a parte nordeste de Atenas, que era o ponto mais alto. Então, é onde aconteciam os discursos filosóficos. E conta que o Evangelho, que é quando Paulo esteve em Atenas, falando sobre Jesus e tal, eles então o pegaram e levaram para esse local para que pudesse falar para a multidão, para mais pessoas, que era um local onde se poderia abrigar mais pessoas. E então, essa colocação de Emmanuel é muito interessante porque nos leva a raciocinar. Se nós somos novos atenienses, não é? Ou não. Então, desta feita, quando Paulo discorreu sobre toda a beleza de Atenas, não é? Inclusive tinha uma frase ao Deus desconhecido. Ele falou do Deus desconhecido, que era esse, né, que ele estava falando e que também os atenienses não conheciam. Então, desta forma, é que foi dito que quando ele falou na ressurreição, não é, de Jesus, aqueles que o ouviam saíram e escarneciam, não é? Mas alguns disse, acerca disso te ouviremos outra vez, ou seja, alguns ficaram. E esses que ficaram, então, Paulo continuou falando sobre a ressurreição. Então, nessa segunda parte, Emmanuel, então, fala exatamente assim. Enquanto o apóstolo comentava suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor, se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas iria reverenciá-lo, então por sábio, apresentando ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Porque, como sabemos, Atenas realmente era um berço de filósofos, não é isso? Então, Emmanuel fala aqui que, enquanto o apóstolo estava falando da bela cidade, de tudo aquilo que ele estava vendo, eles estavam escutando, até pela vaidade, porque, como eles eram ali de Atenas, estavam gostando da palavra de Paulo. Mas, quando ele falou da questão da vida após a morte, já escarneceram, não é? E é muito interessante, porque se nós trazemos para os nossos dias, isso acontece muito quando nós nos dizemos ser espíritas. Acontece de algumas pessoas dar aquele sorrisinho, ou se não dão, saem logo da roda, não é assim? Mas há quem queira ouvir, e nós então não podemos dar o valor para aqueles que saem, para aqueles que não querem ouvir, não é? E Emmanuel, nessa outra parte, continua dizendo, Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que se correm. É exatamente isso, porque na época, assim como até hoje, né, o homem dava muito valor às coisas materiais, ao ouro, à prata, não é? E então, quando ele falou a palavra ressurreição, a vida além da vida,
O que se remete? É exatamente o que acontece hoje. Quando nós falamos para um grupo de pessoas a respeito da ressurreição, que hoje nós denominamos de reencarnação, não é? Na época os judeus entendiam ressurreição. Quando nós falamos, logo vem o quê? A consciência culposa. Porque quando se fala numa continuidade da vida, que a vida não se morre, se volta diversas vezes, a pessoa já sente culposa. Porque nisto está intrínseco o quê? A lei de responsabilidade, não é? Que é o mais importante que Deus nos colocou. Porque se nós não tivéssemos a responsabilidade por aquilo que fizemos, então poderíamos fazer qualquer coisa, não é? É a lei de causa e efeito. E isso, mesmo aquele que não sabe desses conhecimentos de lei de causa e efeito, mas no íntimo ele sabe. No íntimo ele sabe, porque ele fala num Deus. Ele fala num Deus, mas é um Deus que morre ali. Ele tem que aclamá-lo e etc. E se morrer, morreu, não é? Então fica mais confortável viver assim, na luxúria, não é isso? Nesta outra parte, ele diz: numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso do escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Exatamente o que já foi dito, não é? Porque quando nós estamos numa conversa informal com algumas pessoas e podemos dizer sobre isso, se algum sair, não se preocupe, é porque não está pronto ainda para ouvir, não está pronto ainda para aceitar a própria responsabilidade. São espíritos infantis ou recalcitrantes que ainda detêm diante da responsabilidade, querem continuar irresponsáveis, não é? Porque é muito claro, isto quando se coloca, a pessoa tem que refletir. Então ela não quer nem refletir, porque ela sabe perfeitamente do que se trata. Foi muito bom estar com você e faço novamente o convite para que você possa ler o Evangelho nesse Atos dos Apóstolos e que continue estudando, para que a gente possa ter cada vez mais o conhecimento e, através desse conhecimento, nós possamos fazer nossa reforma íntima, que é a nossa mudança de hábitos, de pensamentos, de ações, de hábitos ruins, ou talvez ignorados por nós, que são ruins, para atos melhores. Um grande abraço e até uma próxima lição. Fique com Deus.